Builders, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje falaremos sobre uma coisa muito importante na questão do World Building. Por que eu crio mundos e por que eu deveria fazê-lo? Quando a gente fala na criação de mundos, principalmente a gente tem que pensar em alguns fatores. Primeiro, ter uma história, ter um personagem e o mundo que está em volta. Mas quando a gente fala sobre criação de mundo propriamente dito, eu fico me perguntando, eu preciso realmente criar um mundo? Se for responder rápido assim, sem pensar, eu diria que depende. Que você realmente só vai criar um mundo se você for criar alguma coisa que fuja do mundo real. Se você for um world builder, obrigatoriamente você vai fazer alguma coisa diferente. Uma coisa que eu queria reforçar sobre a questão de world building é que, apesar da tradução literal de world building seja criação de mundos, criar um mundo do zero não é necessariamente world building. Criar um mundo do zero é uma próxima etapa. Quando a gente vai começar do zero, quando a gente quer ser um world builder logo de começo, o mais importante é você começar a pensar nas inter-relações sociais, culturais, econômicas, políticas e assim por diante. Mas da mesma forma, quando você vai falar sobre essas questões, você não precisa criar uma economia, criar uma política, mas sim, novamente, o importante é relacionar. Como essa economia relaciona com o seu mundo, como essa cultura relaciona com o seu mundo e como o seu mundo vai interferir nessas culturas, nessas economias, na sociedade, na política, na arquitetura, nas construções dos mundos no geral. Então, vamos começar arrancando esse conceito falho de world building. O world building não é criar algo do zero, não é criar um mundo inteiro, mas sim relacionar todos os fatores de construção de mundo com a sua história e a importância que você vai dar para essas estruturas. Quando a gente fala de world building, não é simplesmente colocar uma montanha que voa, porque uma montanha que voa basicamente ela é o quê? Uma decoração de fundo. Mas se você for colocar todas as relações, a cultura, o porquê dela voa e por que o voar vai modificar o que está em volta, isso sim é world building. Mas você precisa criar todos os pontos, todas as histórias, os backgrounds, os nomes, as coisas de tudo que você for criar? Não necessariamente, mas tudo que você for criar você tem que ter uma certa importância, um nível de importância. Porque se você é autor, se você é world builder, se você é mestre de RPG, não for dar a importância para a sua criação, quem é que vai dar? Porque se o seu jogador, o seu leitor, aquele seu fã, for gostar de alguma coisa e ele não tiver mais nada para consumir, ele vai se sentir muito mais traído do que recompensado. Então dê valor para todas as coisas que você cria, dê valor, dê nome, dê importância, porque se você não der valor, com certeza ninguém mais dará. Uma outra coisa importante sobre a construção do mundo não é o tanto que você coloca de fatores físicos e não físicos na sua criação. Não é simplesmente uma cidade, não é simplesmente uma criatura, não é simplesmente uma cultura ou simplesmente um dialeto. E sim é a mensagem que você quer passar com tudo isso. Se você quer colocar uma montanha que voa, perfeito, mas por que você colocou ela lá? Se você quer colocar um rio de lava, perfeito, mas por que você colocou ele lá? Dê uma importância, dê um significado e mostre para aqueles que estão recebendo esse seu mundo novo a importância e o valor e a necessidade de tudo aquilo que você colocou na sua obra. Porque, em essência, a construção de mundos é uma maneira que você tem de fazer com que os seus leitores deem a experiência de diversas formas diferentes, de diversas coisas diferentes, onde ele não poderia fazer se não fosse na sua história e no seu mundo. Porque construção de mundo é comunicação. Muitas vezes, quando a gente fala de world building, a gente já pensa naquelas incríveis e imensas descrições de cenário. Mas, na verdade, descrição de cenário é simplesmente mais um fator que você tem na hora de você for construir o seu mundo. Pensa que o world building é como se fosse um quadro. Você pode vê-lo de duas formas. De uma forma direta, lógica, onde você vai ver a cor, o formato, as composições, as estruturas. Mas você também pode ver o world building de uma forma metafórica. De por que tanta luz aqui, de por que tanta sombra lá, de por que as cores foram colocadas dessa forma, qual foi a intenção que o autor, o pintor, quis com todas essas composições. Então, quando você for construir o seu world building, pensa no seguinte: se você for colocar uma construção aqui, coloque tanto os fatores físicos e diretos, quanto os fatores metafóricos de todas as suas construções, de todas as suas criações, porque isso vai dar muito mais vida em todo o seu mapa, em todo o seu mundo, em toda a sua cidade, em todo o seu universo. Quando você for analisar a construção de mundo, seja sua, seja de outro, você tem que avaliar por dois pontos. A número 1 é a construção propriamente dita, e a número 2 é a análise de processos. Quando você for analisar um world building como construção, basicamente você tem que avaliar os fatores físicos, entender como aquela torre foi construída, entender como aquele relógio foi construído, entender como aquele templo foi levantado e por que aquelas estátuas têm aqueles formatos, aquelas composições, aquelas estruturas, é um homem ou mulher, é feito de mármore ou não.
Basicamente é você entender como aquela cultura funciona e por que a arquitetura dela funciona daquela forma. Já analisar o world building como um processo, basicamente você tem que entender como aquela cultura chegou àquele ponto, como aquela sociedade chegou àquele ponto, como que as pessoas chegaram historicamente, economicamente, socialmente, para transformar aquilo da forma como ele é. A sociedade é machista, a sociedade é politeísta, a sociedade é monoteísta, tudo isso vai ser influenciado a partir das suas construções para todos os jogadores, para todos os seus leitores e para todos aqueles que querem desfrutar do seu mundo, para entender muito mais o que a sociedade tem a partir daquela arquitetura, a partir daquela bandeira, a partir daquela criação que você quis colocar. Seja de uma forma ou de outra, o importante quando você for construir as suas estruturas, você tem que pensar basicamente no que a gente chama da regra dos três. A regra dos três será mais explicada mais pra frente em outro episódio, mas basicamente a regra dos três consiste em você fazer uma lista de características sobre as suas estruturas e definir quais serão os 3 adjetivos mais fortes daquela construção, daquela sua criação, porque será a definição base a partir onde você irá ramificar todas as outras informações a partir daquela sua construção. No artigo World Building in Science Fiction, Foresight and Design de Lia Zed, ela diz o seguinte: as histórias são poderosas. Uma história pode ser uma forma de os humanos sentirem e que controlam o mundo. Eles permitem que as pessoas vejam padrões onde há caos, ou seja, onde há aleatoriedade. Os humanos tendem a ver narrativas onde não existem porque pode ser um sentido às nossas vidas, uma forma de resolução de problemas existenciais. Criar ficção na nossa habilidade de visualizar possibilidades fora da nossa realidade imediata. Serviu como uma vantagem evolutiva para a nossa espécie. O historiador Yuval Noah argumenta que a nossa propensão em criar e perpetuar mitologias de massa é o que define a humanidade e o nosso domínio sobre a realidade. A doutora de neuroanatomia da Universidade UFMG diz em seu artigo: o diálogo entre a neurociência e a educação dá euforia aos desafios e possibilidades. Viver é interagir. Desde o nascimento, o homem interage com o seu ambiente através dos mais variados comportamentos. Os comportamentos que adquirimos ao longo das nossas vidas resultam do que chamam de aprendizagem ou aprendizado. Alguém aprende quando adquire atitudes, habilidades, conhecimentos, competências para se adaptar às novas situações, para resolver problemas. Aprendemos o que é útil para a nossa sobrevivência e ou para o que proporciona prazer. Assim, quando você for criar o seu mundo, pense em alguns fatores. Não simplesmente pela questão da criação de mundos, mas sim fazer com que os seus leitores ou seus jogadores sintam as diversas experiências, das sensitivas até mesmo as mais lógicas, pois assim eles terão uma forma mais completa de interagir com o seu mundo e sentir o que ele tiver que oferecer. Assim, quando você for criar um mundo em volta dos seus personagens, dos seus jogadores, dos seus leitores, não crie simplesmente uma construção. Faça com que ele desenvolva sentimentos, faça com que ele sinta emoções a partir da arquitetura, a partir da cultura e tudo aquilo que seu povo pode trazer de bom e do melhor. Então, naquela pergunta inicial que eu digo, por que criar mundos? Eu digo, eu crio mundos para satisfazer as minhas criaturas e os meus jogadores e os meus leitores a partir de um mundo incrível e muito satisfatório. E aquela segunda pergunta de por que eu deveria fazê-lo, a pergunta mais importante é, por que não? Se você se ficou interessado a saber mais sobre os artigos que foram deixados, os links desses artigos estarão na descrição. Então se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, se inscreva no canal, pois toda semana trarei mais um pouquinho sobre o World Building e as técnicas para deixar a sua construção de mundo cada vez melhor. Valeu!